Olá, seja bem-vindo à nossa playlist mais que especial, Curiosidades Reais. Peço que antes de começarmos o vídeo, você já deixe sua colaboração para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas, fazendo crescer o nosso canal. Vamos lá, realeza do YouTube. Vamos à nossa curiosidade de hoje. Em 1837, Vitória tornou-se rainha do Reino Unido e governou por 63 anos. Durante esse período, chamado de Era Vitoriana, o Império Britânico tornou-se o maior do mundo. A Era Vitoriana foi então o período que compreendeu o reinado da Rainha Vitória no Reino Unido em meados do século XIX. A população que vivia na Inglaterra naquela época seguia crenças absolutas. Apesar disso, o período ficou muito conhecido por suas regras e costumes bastante curiosos e insólitos. E é sobre um desses costumes que vamos falar no dia de hoje. A morte fazia parte da vida vitoriana, sem trocadilhos, e não poderia ficar de fora da lista de curiosidades da era vitoriana. Quase 60% das crianças nascidas em famílias de classe trabalhadora morriam antes de completar 5 anos. Havia diversos rituais de luto e um deles era tirar fotos dos parentes falecidos. Naquela época, a fotografia era muito cara, então faziam apenas uma e na hora da morte, para que os vivos relembrassem a pessoa falecida. Na década em que Vitória se tornou rainha, mas não pense você que eles fotografavam o parente na hora do velório ou morto no caixão. Era muito além disso. Na tentativa de eternizar a imagem daqueles que partiram, os mortos eram fotografados junto com os vivos. O ato foi feito pela primeira vez por um pedido da rainha Vitória, que após a morte do seu marido, o príncipe Albert, requisitou que o homem fosse fotografado para que permanecesse para ela como uma lembrança. E a moda pegou. Na hora da fotografia, muitos familiares se reuniam enquanto estruturas de madeira e metal eram colocadas no cadáver para que simulasse a aparência de uma pessoa viva. Muitas vezes pintavam as pálpebras como se estivesse com os olhos abertos. Costumavam também usar pinças ou fita adesiva para manter os olhos abertos, mas ainda assim, as imagens que chegaram aos nossos tempos são perturbadoras. Essas fotografias eram chamadas de fotografias pós-mortem. Muitas vezes eram a única lembrança que a família teria de seu filho ou parente. Para os pobres, a alternativa mais viável era contratar um desenhista para eternizar aquele momento único. Esse, sem dúvidas, é um dos fatos bizarros sobre a vida no período vitoriano que até mesmo os fãs de terror podem estranhar. Havia também o chamado memento. Memento mori é uma expressão latina que significa lembre-se que deverá morrer. Era comum que se adicionasse ao cenário flores no ambiente. E essa passagem dessa vida para a outra era motivo de um certo fascínio para os vitorianos. Outra prática comum era criar joias que preservavam mechas de cabelos dos entes queridos já falecidos. Essa joia era um sinal de uma vida bem vivida e muitas vezes poderiam conter a imagem de um crânio ou fios de cabelo do falecido, enquanto as joias de luto contêm um pedaço do cabelo. A maioria dos chamados hairwork
vitorianos são comemorativos e sentimentais, uma declaração de moda ou um símbolo de amor. Os chamados mementos eram próprios para as viúvas. Como o próprio significado da palavra já expressa, memento é o que traz algo ou alguém à memória, uma recordação, uma lembrança. Os mementos ou joias de sentimento não são uma invenção da era vitoriana. Nós temos registros arqueológicos desse tipo de joalheria desde a Roma antiga, mas foi a partir do Renascimento que a prática ganhou força. Na era vitoriana, junto com todas as coisas relacionadas ao luto, os mementos se tornaram uma indústria muito lucrativa. No caso das viúvas vitorianas, os mementos eram o único tipo de joias aceitáveis durante boa parte do luto. Durante o período de luto fechado, elas eram feitas de azevite, uma pedra de origem vulcânica que é totalmente fosca. Nas fases seguintes do luto, acrescentava-se ônix e esmalte. Alguns joalheiros ofereciam também joias personalizadas que poderiam conter retratos dos falecidos, gravações com seus nomes ou mechas de seus cabelos. A obsessão pela morbidez não parava por aí. Estendia-se até mesmo aos padrões de beleza. A beleza era caracterizada por uma pele branca, pálida e um aspecto doentio. Um método para atingir a tão sonhada palidez era fazer um corte no próprio corpo, deixá-lo sangrar por um tempo. Essa obsessão pela aparência doente era, na verdade, um indicador social, pois apenas os pobres trabalhadores ficavam bronzeados quando eram expostos ao sol por muitas horas de trabalho. Então, quanto mais branca a pele, maior era sua posição social. E aí, curtiu conhecer um pouquinho da história e algumas curiosidades da era vitoriana? Tempos estranhos, não? Te aguardo nos comentários. Até lá. Muito obrigada pela sua companhia.